Fala investidor e investidora, vamos falar hoje sobre 11 empresas diferentes, trocar uma ideia, sugestões, dicas, um aprendizado mútuo. Vamos, sem perder tempo, para a tela do computador para falar de um bancão para a gente começar essa top lista que está demais. Você já ouviu falar de Santander? Lá na zona do euro, ele é considerado o maior grupo bancário que existe. E aqui no Brasil, ele é a terceira maior instituição financeira. E dessa vez, um bancão na nossa lista, sim senhor. Banco Santander Sambi11. Ele praticamente está andando de lado já há um bom tempo. Tem um preço sobre lucro de 11, realmente eu considero um pouquinho esticado, mas nós vamos ver que vale a pena você investir seguindo alguns cálculos matemáticos. P sobre VP abaixo de 1, o que é raro para os bancões. Os bancões normalmente negociam acima de 1 no seu valor patrimonial. E está pagando dividend yield, ok, na casa dos 6,5%. Segundo o Benjamin Graham, ele tem 49,2% de potencial de valorização e 40% seguindo aí a fórmula do Bazin. E por que isso é interessante? Você tem aí um certo potencial de estar alcançando uma multiplicação de patrimônio com um bancão. Ou seja, você vai juntar dividendo, potencial de valorização e a segurança de um grande banco. Normalmente os bancões eles passam por todas as crises sem muitos problemas. E é aí que entra a maravilha de você ter sempre um bancão na sua carteira de investimentos. Aproveitando, me conta, você tem algum bancão na sua carteira? Se tem, qual que é esse bancão? Eu tenho e é o Santander. Seguindo aqui, vamos continuar falando de banco. Um banco que já apareceu em algumas listas aqui. Eu particularmente tenho na minha carteira e já publiquei vídeos sobre ele aqui no canal. Eu estou falando do Banco BMG, PMGB4. O Banco BMG ele tem um preço sobre lucro de 7,4, um pouquinho menos esticado do que o Santander, mas também é um banco mais arriscado. Tem um excelente desconto sobre o seu valor patrimonial, está pouco acima de 0,30. Estamos falando aí de mais ou menos 66% de desconto. É um baita desconto e uma boa margem de segurança. Pagou um dividend yield de 16,19 nos últimos 12 meses. Um absurdo de dividendo. Quanto menor o valor que você adquire as cotas, maior é o dividend yield. O pessoal costuma chamar de dividend yield ou cost, ou seja, o dividendo sobre o valor que você pagou por essa empresa. Para comprovar que ela está baixa, seguindo a fórmula do Benjamin Graham, são quase 200% de potencial de valorização. Aqui você tem um maior risco, mas você também tem uma maior possibilidade de multiplicar o seu patrimônio. Nós estamos falando aí em triplicar o seu investimento. Já seguindo a fórmula do Bazin, é um pouquinho mais baixo. Estamos falando em duplicar o seu investimento. Para mim, duplicar o meu patrimônio já é uma boa. E para você, o que você acha? Vale a pena você correr um pouquinho mais de risco e ter essa chance aí de talvez duplicar ou triplicar o seu investimento? Lembrando que nós estamos falando sobre cálculos matemáticos aqui. Cálculos de investidores renomados, que já escreveram best-sellers e que já fizeram fortunas com ações. E já que estamos falando de risco e banco, vamos trazer mais um para a nossa lista. A lista hoje está recheada de dinheiro, hein? Estamos falando de uma área muito promissora, financeira. Esse pessoal não gosta de perder grana, mesmo nas crises mais difíceis. Banco Amazônia, o BASA 3. O BASA 3 ele já subiu 50% no último ano, pessoal. Ele vem realmente numa ótima pernada de alta, mas os seus números ainda se mostram muito atrativos. 3,13 de preço sobre lucro, sem a menor sombra de dúvida, nada esticado aqui. Muito coerente, muito barato. P sobre VP 0,72, um pouquinho mais próximo do 1, um pouquinho menos descontado do que o Banco BMG, mas ainda assim com um bom desconto. E pagou 7,6% de dividend yield. Seguindo a fórmula do Graham, nós estamos falando aí em 216%. De novo, você com uma chance de triplicar o seu investimento. Já segundo o Bazin, não é tão fácil assim. Para o Bazin, o valor dele já está ali no seu valor justo, já até passou um pouquinho. Vai tudo da sua estratégia, do seu jeito de investir, do que você enxerga como boas oportunidades. Vai o quanto você tolera de risco. E pessoal, aproveitando aqui, nada aqui é recomendação de compra ou de venda. São excelentes empresas com grandes potenciais de valorização, mas o risco também é elevado. É para você estar analisando e estudando, combinado? Nada de sair fazendo doideira aí, colocando todo o seu patrimônio em uma ou duas dessas empresas extremamente arriscadas. Claro, a sua carteira deve ter um cantinho aí especial para essas pimentinhas. Mas como a gente viu, o primeiro que eu falei aqui é um bancão, muito seguro, muito conservador, vamos dizer assim. Seguindo na área de finanças, mas não menos importante, e não é um banco, eu estou falando aqui da Cielo. Essa até o velho Barsi gosta, hein? A Cielo desvalorizou
quase 35% nos últimos 12 meses, o que talvez tenha aberto uma excelente janela de oportunidade para você colocá-la na sua carteira. Pagou um dividend yield de quase 8%, P sobre VP de 0,86, o que comprova um certo desconto sobre o seu valor patrimonial, e o preço sobre lucro de 5,3. Potencial de valorização de 121%, seguindo a fórmula do Benjamin Graham. Já pelo Bazin, são 95% de possibilidade de valorização, até chegar no preço teto. Bom, pessoal, por aqui nós fechamos aí as bancárias, vamos assim dizer, o pessoal de finanças. Mas mais para frente, segura aí, aguenta o coração. Nós vamos falar aí de novo desse setor financeiro, mas de algo mais arriscado. Se você já achou risco até aqui, o final então você vai sair correndo. Agora, se você se interessou por essas empresas, talvez lá no final tenha mais algumas oportunidades para você. Falando de empresas resilientes, vamos falar agora da Goal 4, uma outra figurinha carimbada nas nossas listas e carimbada na Bolsa de Valores. É extremamente resiliente e já passou por inúmeras crises. E sim, é uma empresa que sempre dá lucro. A Metalúrgica Gerdau, ela está hoje com dividend yield na casa dos 10%, um excelente dividend yield, tem um desconto sobre o seu valor patrimonial, está em quase 0,70, preço sobre lucro de 3,74. Para quem comprou lá atrás, quando eu comecei a falar da Metalúrgica Gerdau aqui no canal, já pegou uma boa pernada de valorização. Nos últimos 12 meses foram quase 25% de valorização, fora esse dividend yield, que é muito bacana. De novo, estamos falando em triplicar seu investimento, quase 200% o potencial de rentabilidade. Nós estamos falando aqui do que é considerado uma das maiores empresas do país e do mundo, no ramo de fabricação e exportação de aço, ferros e outros materiais. Realmente é uma empresa muito resiliente. E falando em resiliência, pessoal, vamos falar agora de um setor para lá de resiliente, que de verdade, eu não me vejo sem e tenho certeza que você não. Vamos falar de elétricas. Mais especificamente, vamos falar da Companhia Energética de Brasília. Sim, ela já teve algumas listas aqui no canal. A Companhia Energética de Brasília, ela tem um potencial de valorização, segundo o Benjamin Graham, de apenas 111%. Estamos falando aqui em dobrar seu capital, mas por que eu estou falando só? Aguenta aí, vamos olhar aqui na tela do computador os números dela e aí você vai entender. CEBR3, a Companhia Energética de Brasília, ela está custando hoje algo na casa dos R$ 13,50, valorizou quase 15% nos últimos 12 meses, preço sobre lucro de 5,16, P sobre VP de 0,97, quase o seu valor justo ali com relação ao seu valor patrimonial, está pagando pouco mais de 11% de dividend yield nos últimos 12 meses. Por que eu disse só 111%, seguindo a fórmula do Benjamin? Porque segundo o Bazin, olha só pessoal, eu vou pôr na tela, porque senão você não vai acreditar. Segundo o Bazin, nós estamos falando aí em mais de 500% o seu potencial de valorização, o seu preço teto, o seu preço justo. Gente, multiplicar o seu patrimônio por 6 é uma ignorância. A margem de potencial dessa empresa, a sua margem de segurança realmente é muito grande, segundo qualquer um dos dois cálculos. É uma empresa que você tem que analisar com muito carinho, de um setor muito resiliente, e lá em Brasília ainda por cima. E seguindo na tocada de resiliente, Home 3, as indústrias home. Ela começou sua história lá em 1930. Eu acho que você não era vivo naquela época, hein? Pessoal, é muito tempo de história, é muito tempo de batalha. Uma empresa que começou como uma oficina de automóveis, realmente venceu o desafio do tempo. Ela se provou resiliente. As indústrias home têm uma cotação de R$ 13, se valorizou quase 40% nos últimos 12 meses, uma ótima pernada de alta. Preço sobre lucro de 5,2, P sobre VP de 1,04, está ali no seu valor justo, segundo o seu valor patrimonial, e pagou mais de 7% de dividend yield nos últimos 12 meses. Um dividend yield muito bom mesmo, até mesmo para a sua área de atuação e pela sua resiliência. Seguindo a fórmula do Graham, estamos falando em dobrar seu patrimônio. São 102% o potencial de valorização. Já, segundo o Bazin, 63%. De novo, uma empresa extremamente resiliente, antiga, com muita história para contar e um potencial menor do que as outras. Mas por que também esse potencial menor? Porque ela é sim uma empresa resiliente, é uma empresa um pouco mais segura, uma empresa que tem muita história, já passou por muitas e muitas crises. Então o mercado tende a já manter essa empresa bem precificada, mesmo em épocas de baixa, como nós vivemos com essas crises que nós passamos nesses últimos 3 anos. Calma aí, se você está cansado,
uma pausa para você beber uma água, jogo rápido. Tava precisando mesmo, hein? Porque nós ainda vamos falar de 4 empresas. Só que, pessoal, são 4 empresas. A próxima é uma empresa muito controversa. É uma empresa que já foi usada muitas e muitas vezes por vários governos aí como meio eleitoral. Mas aqui nós vamos falar de números, por isso que ela faz parte da lista. E depois delas vamos falar de 3 empresas que vêm aí de cenários bem complicados. Recuperação judicial, fraudes. Então, são 3 empresas extremamente arriscadas, com grandes potenciais de valorização. Passaram aí por fraudes, recuperações judiciais, a coisa é mais complicada, estudem com cuidado. PETR4, R$ 32,30. Eu acho que tem vídeo meu aqui na casa dos R$ 24, R$ 23. Realmente pegou muita gente de surpresa essa valorização, fora aqueles dividendos que foram absurdos no passado, e a gente tem certeza que não vai se repetir, pelo menos nos próximos anos. Mas os números são muito bons. 2,7 preço sobre lucro, excelente preço sobre lucro. P sobre VP de 1,14, muito próximo do seu valor justo, excelente preço sobre valor patrimonial. E o dividend yield atual de quase 30%. E ela já chegou a pagar lá perto das casas dos 100%, hein, pessoal? Mesmo assim, ainda é um dividend yield muito bom, muito considerável, até mesmo com a sua valorização de mais de 30% no último ano. Segundo, o Benjamin Graham ela ainda pode saltar 171%. De novo, nós estamos quase triplicando aí o seu investimento. Já segundo, o ranking de Bazin, a fórmula do Bazin, nós estamos falando em quase 200%. Ou seja, tanto por um como pelo outro, a sua chance é de triplicar o seu investimento. Mas e aí? Você tem estômago para colocar uma Petrobras na sua carteira? Se você é daqueles que coloca na carteira apenas usando cálculos matemáticos, com certeza você é um investidor de Petrobras. Seguindo as empresas encrenca, essa daqui também é queridinha do Arce. Também está na minha carteira há muito tempo. Eu confesso que já tem uma certa valorização, ela já é uma empresa no positivo, mas esta é uma empresa que eu quero ter por muitos e muitos anos, que eu tenho certeza que ela vai voltar a ser uma excelente pagadora de dividendo. E o meu dividend yield on cost vai ser muito baixinho. Estou falando do IRB. IRBR3, R$ 45,00 a cotação. Teve uma desvalorização de 23% nos últimos 12 meses. Ela já foi, atenuada, vamos assim dizer. Ela já caiu muito mais. Preço sobre lucro negativo, até mesmo por conta dos números, é uma empresa muito complicada, uma empresa de resseguros. O pessoal fala que empresa de seguro já é complicado avaliar, imagina uma resseguradora. Tem que saber o que está fazendo. Preço sobre valor patrimonial de 0,90 e ela não paga dividend yield há algum tempo. Segundo a fórmula do Bazin, nós temos aí uma possibilidade de valorização de 189%. Estamos falando em triplicar seu patrimônio. Mas, de novo, a minha intenção aqui com essa empresa na minha carteira é para longuíssimo prazo, para ela se tornar uma empresa realmente assim de aposentadoria, aquela empresa que vai pagar um dividendo tranquilo, estável, por muitos e muitos anos. Mas é uma aposta, passou por uma crise muito grande e ainda está sofrendo para conseguir se recuperar. É prejuízo atrás de prejuízo em cada fechamento de trimestre. Haja coração. SYNE3, ela desvalorizou quase 11% nos últimos 12 meses. A cotação é baratinha, R$ 4,07. Preço sobre lucro negativo também. É outra empresa que é complicada para você avaliar. P sobre VP de 0,41 e não pagou dividendo. Seguindo a fórmula do Bazin, segura aí, tá sentado? Seguindo a fórmula do Bazin, 870% potencial de valorização. Será que você achou a próxima Magalu da Bolsa? Vai aí, multiplicar o seu patrimônio muitas e muitas e muitas vezes? Será? Só o tempo dirá. Pelos números, é uma empresa muito complicada, muito controversa, mas que tem um histórico para a gente estudar e tem sim um grande potencial. É muito arriscado. Mas como é que anda a sua carteira? Como é que está aquele cantinho reservado para as pimentinhas, para as grandes oportunidades? Não adianta você ser sócio da Ambev e querer que a Ambev multiplique por 3, 4, 5 o seu patrimônio. Isso não vai acontecer. Então, se você está naquela fase de construção de patrimônio, algumas empresas arriscadas devem fazer parte da sua estratégia. E para fechar com chave de ouro, um setor que a gente já falou aqui, bem resiliente. Vamos falar de energias de novo, mas agora de energia renovável. Essa também já apareceu mais de uma vez nas minhas listas aqui de ações. É uma ação muito arriscada. É uma ação que estava em recuperação judicial. Nós estamos falando da RNIL 4,
a Renova Energia. A Renova é aquela empresa que, se tudo der certo, se todo o projeto der certo, se a sua recuperação judicial der certo e ela seguir no caminho que ela está apontando, é uma empresa que com certeza você vai se orgulhar de ter em carteira. Ainda mais com um dividend yield ou cost extremamente baixo no valor de aquisição. Estamos falando aqui de R$ 1,48. É uma empresa extremamente barata em termos de valor da cota e no potencial que ela tem. Mas, de novo, estamos falando de recuperação judicial. A coisa não é fácil. É um setor perene, que é o setor de energia. Porém, aqui o foco são energias renováveis. Tecnologia, modernidade. Uma empresa que está em turnaround, tem que se reinventar. Tem um processo aí longo pela frente, mas vale a pena você acompanhar de perto e tomar a sua decisão. Desvalorizou quase 40% nos últimos 12 meses, preço sobre lucro de 0,57, preço sobre VP de 0,43 e esquece dividendo. Isso daqui é para um futuro distante. Estamos falando em longo prazo. Potencial, segundo a fórmula do Graham, de 855. Acho que a primeira vez que ela apareceu aqui na lista, ela estava na casa dos 700, ela já caiu um pouquinho mais do seu valor de cota e com isso a pernada e a possibilidade de valorizar seu patrimônio já aumentou. É uma outra empresa que pode multiplicar aí quase que por 10 o seu patrimônio, mas você vai ter tempo, paciência e resiliência para segurar essa empresa na carteira por 10 anos, talvez. Isso é pensar no longo prazo. Isso é pensar na sua aposentadoria e na multiplicação de patrimônio. Aquele cantinho da carteira que você reserva para essas ações mais arriscadas, mais ariscas, mas que podem mudar o seu patamar financeiro. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa lista? Diferentona, fala sério, hein? Mas com grande potencial, grande risco, haja coração, tem que se concentrar, tem que estudar e tomar a melhor decisão para você, para sua carteira, pensando sempre no longo prazo. Afinal, aqui nós estamos falando de renda variável e não dá para você querer uma linha reta. Aqui o potencial é grande. Aqui nós podemos multiplicar, aqui nós podemos fazer a diferença. Então, tenha aquela parte arriscada da sua carteira separada para alguma dessas empresas. Conta aqui pra gente qual dessas você já investe, qual você já conhecia e qual você está de olho. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, terei o maior prazer em responder. Por hoje, pessoal, é só. Excelentes investimentos, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!